Não se surpreenda, meu amigo, mas o universo inteiro é regido por uma lei. Por uma lei. E o princípio dessa lei é o amor. Isso é chocante até, né? Quantas leis existem nesse mundo? Nos tribunais, nos países, nos estados, nos municípios. Quantas leis existem? Não sabemos, né? Mas no universo, surpreendentemente, o universo é regido por uma lei. E o seu princípio é o amor. Os seres angelicais, de acordo com Apocalipse 11, milhares de milhares, milhões de milhões, eles obedecem ao Criador por meio desse princípio que regem os seus corações. Eles amam o seu Criador e por isso eles obedecem. Em Gálatas 5, não me falha a memória, Gálatas 5, versículo 6, diz que a lei que opera é pelo amor. Ou melhor dizendo, a graça, as obras que são manifestadas pelo amor, né? A fé que atua pelo amor. Porque em Deus, em Cristo, não há circuncisão nem circuncisão, lá diz, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, a fé leva à obediência, a verdadeira fé. Leva à obediência a Deus, à submissão. Como foi o caso de Abraão, que pela fé estava disposto até a sacrificar o seu filho, Isaac, em Gênesis 22. Porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar. E não era fanatismo. Era fé, era confiança nesse Criador, que podia ressuscitar seu filho. Com base em uma experiência viva, ele tinha essa fé. Ok? Então, a fé, Gálatas 5, versículo 6, a fé que atua, ou seja, que age, que opera, que obedece, pelo amor. Eu costumo dizer que na caminhada cristã é assim, a vida cristã é como se fosse um carro. Veja, é como se fosse um carro. Vamos ver se eu lembro aqui agora. A caminhada cristã a fé é o carro. Agora eu lembrei. A fé é o carro. É como se fosse o carro. A estrada, as experiências da vida é a estrada. As experiências da vida cristã, boas e más. Bom, nós temos a estrada, que é as experiências da vida boas e más, e nós temos o carro que anda na estrada, que é a fé. Mas e o combustível? Porque o carro não anda sem combustível, não anda. O combustível deve ser o amor. Você entendeu? Então, assim, o combustível, poderia dizer assim, que move esse universo é o amor. Meu amigo, minha amiga, que revelação surpreendente. Em Mateus 22, do versículo 37, se eu não me engano, até o 40, Jesus disse lá que o grande e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, ele vai dizendo lá, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse, que diz assim, que é amar o próximo como a si mesmo. E depois ele termina dizendo o que no versículo 40? Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que ele estava dizendo? Esses dois mandamentos, esses princípios desses dois mandamentos é tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinava. Mateus 7,12 ele diz assim, tudo que vocês querem que os homens vos façam, assim fazeis a eles também, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, ninguém quer receber o mal, quer receber o bem, quer ser amado, quer receber o amor. Então, meu amigo, minha amiga, a lei do universo é o amor. E o princípio é o amor a Deus e o próximo como a si mesmo. E o seu princípio que rege é o princípio do amor, que governa os corações do universo. Que chocante, né? Assim, Deus quer escrever esse amor, revelou esse amor no nosso, revelou a nós na cruz do Calvário. Ele revelou esse amor quando ele se entregou por amor a nós.
Esse princípio, na verdade, o princípio do amor, foi quem moveu Jesus Cristo a fazer isso por nós. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Foi esse princípio que regiu o coração dele. Porque o amor dele é mais forte do que a própria morte. Por isso ele encarou a morte. E esse princípio, por meio desse princípio, ele triunfou sobre o mal. E se nós quisermos estar um dia com ele, deverá ser escrito esse princípio em nossos corações, que é o combustível que rege o universo. Pense nisso.